Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Hoje a gente vai ouvir uma história aqui, um cara com uma vasta experiência, muito conhecimento para ser transferido. Eu estou conhecendo ele agora, então acho que a gente vai aprender muita coisa sobre logística, sobre transporte, frota. E é um convidado aí que foi escolhido aí pelo Tailan, né, Tailan? Você também não conhece, viu uma palestra dele, achou interessante. Como é que é a história aí? E aí, Helder, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos telespectadores. A história do nosso convidado, para eu ter feito o convite, foi inusitada, né? Eu encontrei ele num evento e eu vi a palestra dele, achei muito interessante, vi que ela poderia contribuir para o nosso canal. E eu pensei, eu preciso, né, levar Como que eu convido? esse palestrante até o nosso canal. E aí, do nada ele saiu, foi lá dar autógrafo, né, falar com toda a turma. Eu disse, perdi o cara. Daqui a pouco eu olho, o cara tá sentado do meu lado. Daí eu digo assim, opa, tudo bem, nós temos um podcast, tudo. Como eu faço para convidar o senhor ir até o nosso podcast, prestar um depoimento, né? É só convidar. Então o convite foi feito e ele hoje está aqui. Que legal. Mas brincadeiras à parte, você que está aí do outro lado, é interessante você ver as nossas redes sociais, está gerando muito conteúdo, muita gente interessante vindo prestar o seu depoimento, contribuir, contar a sua história, né, de vida, e isso vem agregando muito ao nosso público. Então, gostaria de agradecer, Helder, nós estamos aí já para 2-3 meses de projeto e cada vez mais gerando frutos e espero que siga para frente esse objetivo. Importante também destacar as redes sociais que o podcast Logística Fora da Caixa está. Hoje nós estamos no LinkedIn, Spotify, tem muita gente ouvindo também. Sim. No carro, indo para casa, voltando do trabalho. Então, se inscreva nas redes sociais ali, no Spotify, LinkedIn, Instagram, YouTube é importante, o principal, né? E também não esqueça de curtir, compartilhar e comentar sobre as entrevistas, o convidado. Daqui a pouco você que conhece o nosso convidado aqui, é interessante deixar um recado bacana para ele. Beleza? Helder, apresente o nosso convidado de hoje. Lembrando que as nossas publicações são todas as quartas-feiras, às 18 horas. Né? Quartas às 18 horas. E agora, cortes diários. A gente vai lançar aí cortes diários. Está aumentando a equipe. Né? Só não estamos ganhando dinheiro, mas a equipe está aumentando. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é o Luiz Cláudio Martão, né? Cofundador aí da Ilog Inteligência Logística, consultor de logística, né, Luiz? Prazer recebê-lo aqui, né? Prazer te conhecer. E, de fato, agora acho que a gente vai bater um papo só pela prévia que a gente viu aqui, que tem bagagem, hein? Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, obrigado aí ao Helder, né, por estar aqui com a gente nesse podcast muito bacana. Ao Tailan, que a gente se conheceu no evento lá e acabou... Eu falei, me convidar, aqui estamos nós, né? Então, obrigado mesmo. Acho que é muito legal a gente poder contribuir, a gente aprender, porque é sempre uma mão de duas vias. A gente sempre, às vezes, ensina, mas mais a gente aprende. E o podcast hoje é uma ferramenta fantástica. Então, obrigado mesmo para mim, Tailan e Helder. É um prazer estar aqui nesse dia, né, com vocês. Martão, né? Nós combinamos aqui que o senhor gosta de ser chamado, não gosta de ser chamado de senhor nem de Luiz. Mas é o seguinte, a minha carreira inteira, né, ficou Martão, acho Sim. que é um nome que eu digo assim que é o nome mais forte. E aí, se me chamar de Luiz, às vezes eu nem olho, nem lembro, entendeu? Quem que é o Luiz? Mas vou embora, passo batido. É muito comum do mercado ser chamado pelo sobrenome, né? As pessoas chamam muito pelo sobrenome. E normalmente, quando chama de Luiz, é porque vai tomar um xingão da esposa. É tipo o Kiko e Frederico, né? Luiz, quem chama é a mãe quando tá nervosa ou a esposa, entendeu? Martão, vamos lá. O nosso papo aqui, né? Ele tem o objetivo de influenciar as pessoas, principalmente os novos profissionais do mercado, gerar um pouquinho de impacto na ideia de que tudo aquilo que você viveu sirva de exemplo, sirva de experiência para o cara olhar como uma referência, né? E aqui, obviamente, que a gente vai falar um pouquinho de coisas técnicas, né? Mas a gente quer saber a história do Martão, como ele se
formou dentro da logística, né? Quem é o Luiz Cláudio Martão? Bom, legal. Então, vamos começar então pelo começo, né? Sim. Olha, então, assim, só falando um pouco de mim, né, para vocês, então, eu tenho hoje 57 anos, a minha vida inteira eu respirei transporte no começo e logística, naquela época não existia. Sou casado com a Regina, que me aguenta, né? Há 37 anos, então a gente tem uma história de 30 Força, anos de casado. Regina. Exatamente. E do nosso casamento tem uma filha, Isabela, né? Que por uma coincidência da vida também trabalha com logística. Legal, seguiu os trilhos do pai. Então, assim, Isabela é um orgulho, porque ela realmente seguiu os caminhos dela, mas a logística surgiu. Mas foi por influência? Eu acredito que em algum momento. Não, pode ser que indiretamente, mas nunca eu influenciei diretamente ela, dizer, segue esse caminho. Ela escolheu fazer administração, seguir a vida, foi muito bacana, né? E ela está seguindo a carreira dela, hoje está na Ambev, que é uma ótima escola, né? Sim. Lá na minha casa ainda tem o pequeno menino, que é o cachorro, né? Então, esse é a prata da casa, e a gente tem muito carinho por ele. Esse é um pouco, né? Eu gosto, nas minhas horas vagas, de pedalar, tá? Então eu gosto de fazer um pedalzinho com o pessoal, é um hobby que eu tenho, né? E também gosto de cruzadinha. Amo cruzadinha. Quando tem um tempinho, eu sento para fazer uma cruzadinha. Cato uma caneta e fica ali cruzadinha. Né? Então, esse é um pouco da minha vida. Eu me formei em administração, e eu estava até comentando aqui um pouco fora, né? Quando eu terminei o ensino médio, não consegui fazer faculdade, é muito difícil a época, né? Sim. Acho que meus pais fizeram o melhor que podiam, mas aí depois, aos 23, 24 anos, é que eu fui fazer faculdade. E aí, então, aí nos parei estudar mais. Aí eu fiz pós-graduação, fiz 3 pós-graduação, fiz MBA em logística, e aí sempre na área de logística. Sim. Então, isso é um pouquinho aí da minha vida, daqui a pouco eu vou falar da minha carreira também com vocês. Sempre após a vida a gente quer saber como que começou a carreira, né? Antes da carreira profissional existia o Martão moleque lá, né? Isso. Onde começaram as primeiras atividades do Martão. Até conhecer de fato logística, né? O que acontece é o seguinte, né? Eu tive a oportunidade, eu fui fazer Senai, né? E não foi porque eu fiz fazer mecânica de autos. E não é porque eu escolhi, era a vaga que tinha. É a vaga que tinha. É a vaga que tinha. Ó, tem aqui um Senai, uma empresa de transporte lá do ABC Paulista, e a General Mecânica, eu falei, ok. Né? Era a minha entrada, meu ingresso no trabalho aí aos 14 anos, né? Então eu fiz mecânica de autos. Depois aí abri uma vaga para motores diesel. Eu fiz motores diesel, uma transportadora, tinha manutenção de frota. E quando você ficava um período no Senai, depois você ia para a empresa, tinha que trabalhar na empresa. E aí eu comecei a me identificar, comecei a gostar. Eu cuidava da manutenção, eu era da manutenção de frota mesmo, caminhões, né? E depois aí teve bomba injetora, e depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar nessa empresa. E lá eu comecei a minha carreira, realmente ali trabalhando, né? E eu comecei a ganhar uma paixão por caminhão. Eu nego, eu gosto de caminhão. Sujando a mão mesmo. Sujando a mão mesmo, não, né? Lá no chão. Na graxa, no óleo. No óleo, exatamente. E o que é interessante, que uma coisa que eu aprendi a ver, é a dedicação. A dedicação faz diferença. E aí, então, eu fui, quando eu era nas minhas férias, eu mandava carta para as empresas de motores. Eu falei assim, olha, eu queria fazer um curso aí. Né? E eu pedia para a empresa. O dono da empresa falou, olha, se tiver um curso aí, me manda. Eu nem fazer minhas férias. E eu fui fazendo cursos. Né? E aí eu fui ganhando uma experiência, eu fui ganhando realmente, me dedicando a isso. E aí, num determinado momento da vida, o encarregado da frota foi sair de férias, e aí me escolheram para ficar lá interino, na chefia da frota. E foi uma experiência muito legal. Foi difícil, para um jovem, né? Eu tinha, que na época, 17 para 18 anos, mas foi muito bacana. E depois disso, então, aí surgiu uma oportunidade, eu fui para a Scania, eu fui para trabalhar na frota da Scania, mas ali eu tive uma dificuldade na época do plano cruzado. Logo em seguida, aí eu perdi o emprego. 3, 4 meses de Scania, eu perdi o emprego, fui para o mercado. Aí uma outra empresa, que hoje ela foi comprada, né?
me contratou depois de um mês. Aí eu fiquei mais 3 nessa empresa, na área de frota, fazer curso, né? Uma frotista Volvo. Também minha função sempre eu preciso aprender. Certo. Sim. Eu preciso me dedicar se eu quiser ser alguém na vida, né? E trabalhar. Até que aí uma pessoa me chamou para ser líder de frota, uma outra transportadora de veículos 0 quilômetro. Saiu da mão de obra ali maçante e foi Aí liderar o líder. time. E aí é o seguinte, naquela época eu não tinha preparação para liderança, né? Porque assim, é diferente quando você é um executor, quando você passa para liderança. Isso as empresas erram muito, e eu também já errei nisso. Né? Mas eu falei assim, bom, agora eu não sou mais executor, agora eu preciso liderar, né? Sim. Que é o desafio. É sentar na cadeira e falar assim, como é que eu toco isso aqui, manutenção de frota, como é que né, você faz as pessoas renderem, como é que você cuida disso. E aí eu sempre me preocupando, eu estudei, eu não podia estudar, tinha terminado já, eu não tinha feito faculdade ainda, aí nessa oportunidade eu fui fazer faculdade. E aí eu aprendi na prática e na escola. Quantos anos você tinha? Nessa época aí eu tinha 23 anos para 24. Eu estava ainda ali aprendendo mesmo. Mas foi assim, ó, eu diria que a mescla de aprender num banco de escola com a vivência foi o melhor para minha vida. Sim. Como tem um ditado, que não é que há males que vem para bem, mas foi rico para mim. Então, eu fui aprender a ser líder por oportunidade de um grande amigo, né? Ainda a gente conversa, tem muito, porque me deu a oportunidade, me ensinou, inclusive, muito do que eu sei. E ali, então, eu comecei a minha carreira na liderança, realmente de transporte, principalmente. E depois de 3 anos lá, isso já era 93, aí respondendo, naquela época a gente procurava emprego no caderno de emprego, né? Do Estúdio de Jornal. Comprava o jornal domingo, recortava e mandava o currículo. E eu mandei um currículo para a CIA, na época, né, minha carreira. E aí me chamaram. Fiz entrevistas, tudo mais, que foi bacana. Isso em qual cidade? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo mesmo. A CE ficava em Barueri, na verdade. Eu morava em São Bernardo. Só atravessava a cidade. Eu só atravessava a cidade. Não tinha rodoanel nessa época. Não tinha rodoanel, não. E a Castelo Branco era terrível. Era 50 minutos de Castelo Branco. Depois que duplicaram, não tinha duplicação a Castelo ainda. E aí, então, eu participei do processo seletivo e eu recebi a negativa. Falei assim, olha, eu piloto profissional. Eu falei, ok, eu estava trabalhando. Uma semana depois me ligaram. Olha, cara, vem aqui pra gente conversar. Desistiu. Exatamente. E aí eu entrei. E aí, eu não tenho dúvida, né? Uma das melhores escolas que eu tive na minha vida. Aí eu fui cuidar da frota própria. Você já tinha, naquela época, caminhões próprios, tudo era próprio. Eu tinha uma frota com mais. Em equipamentos, tinha quase 200 equipamentos. Porque assim, a gente tem que ser sincero, naquela época o transporte não era tão profissional como é hoje. Ainda peleja, né? Isso, ainda peleja, naquela época mais ainda. Como a CA tinha vindo ao Brasil, encontrou muita dificuldade para o modelo que os holandeses queriam aplicar no Brasil, então eles compraram o caminhão, mandaram fazer baú, criaram todo um motorista próprio, tudo era próprio. E aí eu entrei lá primeiro para organizar a frota, tinha uma série de problemas, e eu tinha um segundo desafio que era a gente ia terceirizar. A gente Tinha o plano de terceirizar? Tinha. Foi a primeira terceirização que eu fiz em 93, que foi a inauguração da loja de Belém. Sim. Né, com a transportadora que a gente desenvolveu. E a gente desenvolvia transportadoras. Esse é o desafio, sempre desenvolver. Porque a CA tinha o transporte de roupa em cabide na época. A gente transportava a roupa pendurada. Eu já vi isso. E o legal deve ser o armazém disso também. O armazém também todinho cabide. Outro dia eu falei com alguém sobre a questão da logística reversa ali dos cabides, né? Isso um custo alto de... isso aí uma vez, isso cabide, a gente tinha um CD. Uma parte de CD só para isso. Nós tínhamos isso em 2019 aqui, a gente tinha 36 milhões de cabides.
Nossa. 36 milhões. cabides para fazer a reversa. E 60 milhões daquele alarme, aquela bolachinha que você coloca. A gente tinha uma logística muito interessante para isso. Porque já chegava na loja encabidado, com a etiqueta de preço com alarme de segurança. A loja só tinha a função de vender. Esse era o conceito. Então tinha que ir pendurado, porque você não tinha onde passar na loja. Não era tudo. Na época, 70% ia em cabide, 30% ia em caixa. Você tinha calçado, cintos, a parte de lingerie. Então, você tinha muito essa combinação. Mas era um negócio fantástico. Eu não conhecia nada disso. Eu fui aprender dentro da CA. E foi uma escola fantástica. E era pioneira no varejo aqui do Brasil nisso. Você estava comentando antes ali, né, sobre o e-commerce ali em 2000. 2000, não tinha nem internet direito, você já estava no e-commerce. Naquela época, ainda o computador você comprava quando vinha com modem, o SS Robotics de 14.400. Quando lançou de 28.800, aí, Aí estamos em cima, Tem né? que traduzir pra galera o que é isso aí, né? Quem nunca teve um Pentium 1, né, não sabe o que é hoje o Intel 7. E aí, Internet de escada. Exatamente. Como que começou essa trajetória das promoções ali, né? Eu vi que... E aí, então, realmente, né, foi uma dedicação que eu tinha ao meu trabalho, e realmente, como eu falei para você, tá? A logística, né, o transporte, começou a minha vida não por uma escolha minha, mas eu não sei se eu aprendi a gostar, ou se eu amei, ou se a coisa realmente entrou na veia, eu fui contaminado, eu não sei bem o que foi. Mas assim, olha, eu de coração, eu gosto muito de supply chain, de logística, é o que eu amo fazer na minha vida profissional. Eu aprendi, ou sei lá, eu não sei dizer, mas eu gosto muito, eu amo o que eu faço. Então, e eu aprendi na minha vida que é o seguinte, e depois eu fui aprendendo que compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais você aprende. Exatamente. Existe uma coisa na vida que eu gosto muito, né, que é o que eu chamo de lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Sim. Ninguém planta maçã e colhe alface. Nunca vi. E não vai acontecer. Tá certo? Exato. Então eu aprendi também a semear. E primeiro que eu tive ótimos professores. E depois, quando eu cresci, digamos assim, né, profissionalmente, eu também quis ser professor. Então eu dei aula em faculdade, dei aula em escolas, dei aula no Senai. Tudo paralelo aos trabalhos. Ao trabalho. E assim, olha, se você fala assim, ganhava dinheiro, não. É pelo prazer. E cada vez aprendia mais. E cada vez você aprende mais, porque você compartilha. Sim. E quando você compartilha, você aprende. Eu acho que isso é o legal, e é isso que a gente tem que aprender, né? As lições da vida. Sim. E aí, como é que foi essa sequência sua dentro da CA? Aí eu fui supervisor de frota e expedição, né? E aí eu tinha os meus desafios, porque assim, ó, uma empresa, resultado, né? E hoje se fala muito isso, mas é meritocracia. Mas tem o que gosta mais, que gosta menos, tem, mas quando você entrega resultados, e numa empresa também a gente precisa aprender a fazer política, e a política não é um mal. Sim. A política é uma coisa boa, quando feita com verdade, com sinceridade. Então, assim, o relacionamento com as pessoas, né? A gente tem que entender a dor do outro, e colocar no lugar que... às vezes eu até falo sobre isso em umas palestras, assim, gente, o comercial não é nosso inimigo da minha empresa. O TI também não. Entendeu? É assim, se coloca no lugar do outro. O cara do comercial, mas o cara do comercial, ele promete. Cara, vai entender o que está acontecendo. Então, eu sempre fiz isso, né? Eu até tinha um diretor, ele brincava comigo, Martão, assim, Martão, você é uma solução em busca de um problema. Ele dizia isso para mim. Por quê? Porque eu aprendi realmente, e isso foi me trazendo a carreira. Eu fui promovido, aí até quando foi fundar o e-commerce, que você falou aí agora, lá em 99, 2000, então a gente quer ir para o e-commerce. Tinha poucas, né? Tinha o Submarino, gente mais, a Topshop. Mas aí eu fui para essa área da CA para cuidar do e-commerce. Cara, foi um baita aprendizado,
Mas aí, quando chegou em 2002, a CA resolveu parar. Eu tinha saído do transporte da CA, eu tinha crescido lá no transporte, organizado, tinha feito muita terceirização, que era um dos meus desafios. E eu falei, rapaz, e agora? E aí foi muito engraçado que nesse exato momento, nessa indecisão, os caras me procuraram e falaram assim, Martão, nós estamos precisando que a gente quer crescer no Brasil, né? A gente queria te chamar para trabalhar conosco. E aí, então, eu aceitei o convite. E a CA até tentou, Martão, vamos conversar aqui, que a gente tem planos para você. Eu falei, olha, já dei minha palavra, né? E eu aprendi isso na vida. A palavra vale mais que qualquer contrato. Sim, e exatamente. A gente sofre com isso hoje. Tem e isso é muito comum hoje a proposta só vir quando você de fato recebeu um outro convite, né? Daí a contraproposta, né? E a contraproposta é muito perigosa. É. Eu sempre recomendo para quem conversa comigo, eu falo assim, olha, assim, se você tomar uma decisão, chegou e falou, estou indo embora, não volte atrás, nem que o cara te dê o dobro. Porque a contraproposta ela pode ser por um curto período, né? Geralmente, eu tive um amigo que passou por isso. Eu tive conhecidos que o cara, nós, precisamos do teu trabalho. Vamos, mas deixa eu ir lá falar com a empresa. Foi lá, fez uma foi falar com a empresa, recebeu a contraproposta e ele disse, cara, vou ficar. Tá bom. Perdeu a vaga. Contratamos outro. Não deu 1 mês e meio. O cara não conseguiu cumprir, consegue aquela... Não tem mais, já passou o teu tempo. Isso aí. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ter uma coisa chamada posicionamento. O profissional tem que ter um posicionamento. Ele tem que ter palavra. Sim, sim, não, não. Sim. E isso, então, eu agradeci, mas eu dei minha palavra e fui. E foi uma grande escola para mim. Sim, mas vamos fazer só uma observação aqui, né? Estou com o seu LinkedIn aberto. 7 anos e 5 meses como supervisor de transporte e expedição. Depois mais 1 ano como gerente de transporte. E aí mais 9 meses como gerente de operações logística e e-commerce, que foi quando encerrou. São 9 anos e 2 meses de CIA ali, nesse primeiro momento, né? Depois daí tem o back, né? A gente volta. O bom filho a casa torna, né? Exato. Eu acho que aí sim é interessante, porque isso é melhor do que uma contraproposta. Se você volta em um outro momento... Isso. Né? Isso aconteceu comigo também. Às vezes nem sempre você pega mais o banquinho na beira da janela, né? Mas a experiência que você traz, a maneira que você lida com as coisas, ela é diferente. Né? Exatamente, porque assim, né? Eu até achei, quando eu fiz a avaliação, eu falei assim, eu estou aqui no varejo de moda e agora eu vou para outra coisa. A primeira coisa que fazer, eu fui implantar uma operação de autopeça. Sim. Que era um negócio, eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, eu falei assim, mas logística, vamos embora. Mas foi uma autoescola. Depois eu fui trabalhar eletrônicos, depois eu trabalhei com pneu. Então, assim, o pé do logística é interessante porque você tem várias dimensões. E lá eu tive uma história muito interessante, que eu sempre conto, porque me conhece. E então eu fui ali fazendo esses trabalhos, né? Não, no caso aí, você está falando da Penske. Na Penske, isso. Porque era, na verdade, a Cotia Trading com a Penske, e depois a Penske comprou a parte da Cotia Trading e ficou só a Penske Logística, do Roger lá, da Fórmula Indy. Legal. Da Fórmula Indy. E aí, no Brasil, a gente tinha várias operações. E ali, eu tenho uma passagem que é muito engraçada, quer dizer, foi uma baita escola. Eu estava lá, você vai ver como gerente. Aí eu gerenciava toda a parte de implantação, novos clientes. E aí, acho que foi 2005, 2006, não me lembro, era próximo do Natal, eu estava implantando uma operação que era da Lexmark, que era impressoras, a gente estava trazendo. E aí tinha um escritório na Paulista e eu fui lá, né? Tinha uma cesta de Natal, eu entrei no escritório, meu chefe, Martão, ainda bem que você está aqui, cara. Não, Nassif, que isso, cara? Não, preciso de você. Eu falei, rapaz, eu ia emendar ali o Natal. Eu ia emendar o Natal ali. Aí eu falei, eu precisei de uma operação da HP. É mesmo, Dia 26. Eu falei, mas eu nunca fui lá, não era uma operação minha, né? Mas vai lá. Eu fui lá, rapaz, olha, reunião dura.
Foi pra apanhar. Fui pra apanhar. Aí eu liguei pra ele, você falou, rapaz, a coisa aqui tá brava. Aí isso foi uma sexta, né? Na segunda-feira ele me ligou. Então, tô aqui, você vai pagar P. É mesmo? Eu preciso a gente precisa fazer uma. Na época era reengenharia, a gente falou, não, tem que fazer uma reengenharia. E eu fui pra lá cara, assim, ó, foi uma experiência, porque a hora que eu cheguei lá, e aí a experiência conta muito, né? Falei, deixa eu entender as relações com o cliente. Aí eu identifiquei 3 pontos, fiz as mudanças nesses pontos, organizei um pouco mais. 30 dias, o processo estabilizou. E aí eu fui promovido. Depois de 1 ano e 5 meses, recebeu a promoção. Isso, aí eu fui promovido e aí eu fui cuidar de todas as operações de eletrônico, porque eu falei assim, ó, precisamos de alguém aqui, mano, você tem que ter os gerentes embaixo, tem que ter alguém que cuide disso, que faça o relacionamento com o cliente, porque é isso que eu digo para você, que a política nesse sentido é o seguinte, a gente, hoje em dia, se você não entende de negócio, não dá. Então, quem é de logística tem que entender de negócio. Sim. E aí eu aprendi isso. Que é mais do que logística, é negócio. E hoje mais ainda. Então, para mim foi um grande aprendizado. E aí você vai ver aí que eu fui promovido. E aí teve o primeiro contato aí com o risco. E aí foi o primeiro contato com o risco, porque aí eu fui assumir o gerenciamento de risco. E as minhas operações todas eletrônicas, eu tinha... Aí que eu fui aprender mesmo a entender. Eu tive que mergulhar no risco. E aí eu fui realmente comecei a entender esse mundo, que é um mundo fantástico, tá? Particularmente eu gosto, mas é um mundo duro, né? Do roubo de carga, dos desvios, das dificuldades. Às vezes a gente tinha um armazém em Barueri, a gente trazia eletrônicos para lá e chegava a ter 150 milhões de reais em produto. Sim. Sendo transportado. Vinha para o armazém para depois tinha que sair, às vezes pegava um feriado. Então, como é que a gente vai discutir? Aí você, faz o seguinte, atravessa uma carreta na portaria, desengata, trava o caminhão ali na coisa, porque aí ninguém entra na portaria ou sai. Eu já vi essa estratégia. Isso, olha, a gente lá atrás, porque... Final de semana, né? Quando não tem ninguém no CD. Isso, é isso. Só tá a parte da vigilância. Fica vulnerável. O pessoal lá, um cliente meu lá no Rio Grande do Sul, ele atravessava 2 caminhões, pum, e deixava. Eu fazia isso lá no 2006, 2007, 2005, 2006. Porque o que acontecia o roubo é muito interessante, o roubo de carga. Ele migra do caminhão para o CD, ele vai mudando, né? O bandido, infelizmente, ele vai testando. Então, onde está mais fácil, ele vai. E aí a gente está começando a ter uma série de roubos a armazéns. A gente vê várias histórias que a gente tem no mercado. Sim. E era uma preocupação. Então a gente monitorava muito isso. Olha, foi uma bela escola, né? E eu estava muito bem lá no banco. Mas num dia uma headhunter me procurou e querendo conversar com você, entrevista aqui, não sabia quem era, entrevista lá, não podia falar que era o cliente, vai. Aí, ao final, era a CA. Era uma headhunter disfarçada do último chefe. Né? Exatamente. E aí, falei assim, olha, fiz todo o processo, falei assim, então temos um outro momento, a empresa agora quer crescer, a CA estava num outro dinamismo e queria crescer, e aí a proposta é o transporte, depois também o armazém. Sim. Em 2007 eu voltei. Aí você viu aí. Aí ficou aqui mais 3 anos como gerente nacional de transportes. Isso. Aí depois mais 2 anos. Terminei a terceirização que eu tinha que terminar, tá bom? Que era acabamos com a frota, né? Acabaram com a frota própria. Aí virou um gerente de operações CDs mais 2 anos. Isso, exatamente. Fui cuidar de um CD e depois assumi toda o head de logística. Brasil. E aí 7 anos de gerente sênior de operações. Aí mais 12 anos total de CA. Foi ali 12 anos, mais aqui... Mais 9. 21 anos de CA. Caramba. E é posição, hein, bicho? Não, assim, olha, as empresas que eu trabalhei, cara, eu assim, eu acho que a gente tem que tirar o melhor daquilo que a gente faz. Então, assim, como eu disse você,
eu me entreguei, mas eu também recebi. Sim. O problema é que hoje a gente não aprende a receber. A gente, tem muito trabalho, tem, é verdade. Mas quando, primeiro, eu acho que, assim, tem que gostar. E às vezes eu tenho uma dúvida se o gostar, ele não passa por uma escolha, por uma decisão. Eu não sei se é um sentimento, eu tenho dúvidas na minha vida se é um sentimento. Eu acho que são escolhas que a gente faz, em gostar de algo, em amar alguém ou alguma coisa. São escolhas, eu acho realmente que é escolha. E todas as empresas que eu passei, eu resolvi gostar de estar lá, Sim. de participar, de criar algo, de deixar um legado. E na verdade é assim, olha, uma das coisas mais importantes aí que a gente deixa para os nossos filhos, talvez não é a herança, a casa, o carro que você vai deixar. A herança que você deixa mesmo, é o legado que você deixa para ele de postura, Caráter, de ensino, de caráter, exatamente isso. E assim, uma das minhas coisas da minha vida, assim, ó, se o dia que eu me for desse mundo, eu me vou, né? Todos nós nos vamos, que eu possa deixar um legado para esse mundo. Essa é uma das coisas que eu tenho para minha vida. Eu diria que é um dos meus propósitos. Nós vamos entrar nesse detalhe lá no final. Tá bom, então. Vamos terminar essa carreira aí, porque bom. tem chão ainda. Hein? Aqui Qual que foi a sequência? Teve sequência depois da C&A, da passagem da C&A? Teve. Aí eu dali, vocês vão ver aí, eu fiz algumas consultorias. Aí entrou pro mundo da consultoria. Não, fiquei um pouco. Depois eu fui para Somos Educação, que é livro. Nada a ver. Radicalmente mudou. Radicalmente mudei ali, fui para gestão de transporte e e-commerce de livro. Já tinha tido experiência com e-commerce, foi uma experiência bacana, não foi uma experiência mais curta, tá bom? Mas foi muito bacana, né? Principalmente porque o livro, ele tem a questão de volta às aulas. Sim. Então é diferente. É muito sazonal, né? Sazonalidade, e você tem entrega na escola, você tem o PNLD, que você entrega em todas as escolas do Brasil, para os professores, e aí é público, né? Para o professor escolher o livro. Então você tinha 15 mil entregas que eu tinha que fazer no Brasil. Então foi um negócio muito bacana, né? Eu fiquei um período lá, depois saí, você vai ver aí na carreira, e depois eu fui para o supermercado Dia. Aí um antigo amigo me chamou, Martão, a gente está querendo aqui montar. E aí eu fui realmente. Varejo. Exatamente, voltei para o varejo, mas agora o varejo alimentar. E no Dia, mas assim, tinha um desafio de melhoria contínua. Eu falei, Martão, precisamos criar aqui um processo de melhoria contínua. Não quero você para gerenciar CD, nada. Quero um processo de melhoria contínua. Foi muito bacana, a gente fez um trabalho bem bacana no Dia. Mas o Dia recentemente. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Como que, na sua visão, tendo estado lá dentro, como que tu enxerga essa questão dessa falência aí, né? Assim, olha, a gente tem que... falência, né? Eu não acho que não decretou falência. Judicial, recuperação. Recuperação judicial. Assim, olha, o que acontece... Uma empresa, ela não vai pro vinagre, como a gente diz, do dia para noite. Ela dá sinais. Sim. Vai pro vinagre. Ela dá sinais, né? Então, ela já vem desse sinal, uma série de erros estratégicos do passado, e ela já vem numa situação, tanto que você vê que eu saí lá em 2022, onde eu fui me dedicar totalmente à consultoria. Sim. Tá? Quando eu olhei o que estava acontecendo ali, que eu fiquei mais de um ano ali, eu falei assim, cara, isso aqui não vai levar. Não vai levar. A gente tinha uns bons planos, né? E aí fizeram uma mexida lá, e esse amigo que me levou para lá saiu também. Eu entendi que era hora de sair. E aí eu já tinha, na verdade, a consultoria ali em 2019. Rodando em paralelo com os meus amigos. Elas estavam lá e a gente estava... Eu falei assim, nesse momento eu até vou olhar o mercado, mas eu vou me dedicar um pouco mais à consultoria. E era um sonho nosso, né, desses 4 amigos. E hoje nós estamos, então, com a Elog aí, e alguns projetos, tocando alguns projetos. E tem sido bem bacana, porque
é multidisciplinar, né? Consultoria você encontra de tudo, Sim. embalagem, farmacêutico, cosmética, né? Flutua sobre tudo. Né? Tudo. E é legal que a gente pode levar um pouco desse nosso conhecimento, da vivência, compartilhar e aprender. Sim. Tá? Então eu acho que tem sido rico. Praticamente há um ano aí que eu estou full time na consultoria. Sim. Nesses 21 anos de CIA, né, uma empresa com diversos de atendimento a nível nacional, quais foram os principais desafios assim que te marcaram de projetos? Olha, eu acho que o principal desafio que eu tive lá foi o desafio do crescimento, que foi bacana. Quando você viu aí que eu assumi a cadeira de head, o que aconteceu bem assim, em 2009, o dólar baixo, e o mercado e a CE comprava muito na China. A gente chegou a ter 50% do que ia ser movimentado da China. Isso não foi um negócio tão bem estruturado. E ali a gente gargalou. Eu lembro até hoje, eu estava no Rio de Janeiro, a gente tinha um CD no Rio de Janeiro, final de ano de 2010. O pau comendo, como diria na operação. Eu sentei numa pilha de pallet, chamei um cara, falei, vem cá, tá vendo isso aqui? Eu perguntei pra ele, tô. Aquele mundaréu de roupa pra tudo que é lado. Eu falei assim, você tá entendendo alguma coisa que tá acontecendo aqui? Parou, demorou assim, falou assim, não. Eu falei pra ele assim, ainda bem, então eu não tô louco, porque eu não tô entendendo nada. E aí nasceu, né, alguns projetos que a gente fez. Então, o primeiro projeto foi esse. E eu, assim, eu gosto de nome para projeto, tá? Eu não sou da Polícia Federal, mas nasceu o projeto Águia. A gente falou assim, a gente quer voos maiores. E foi um projeto sensacional, que trouxe uma fluidez, reduziu o lead time, reduziu o custo, melhorou muito a nossa operação. Em 2011, já em 2011. E depois o projeto Michelangelo, que a gente chamou, o Dedo de Deus, que foi no transporte, que era assim, você tinha muitas transportadoras e a SEAT queria crescer, né? Depois de 2014 a coisa deu foi para baixo, mas queremos ter 400 lojas, sei que lá. Assim, neste modelo que eu tenho aqui, eu vou morrer pagando frete. Não atende, não, é inadministrável, eu diria. E aí, então, a gente fez uma readequação na malha de transporte nos nossos CDs, na malha de CDs, uma readequação na malha de transporte, redução de custo, e a gente passou. Então eu diria assim que foi fantástico. E depois aí teve a retomada do e-commerce. Sim. Em 2014, aí a SEAC ia voltar para o jogo, e aí então teve a retomada do e-commerce. Cara, muita experiência e vivência, assim. E a gente assim, não tem só louro. As dificuldades aparecem. Sem dúvida. Aqui na de transporte não foi assim. Foi quase 2 anos para fazer aquilo rodar. Quando a gente conseguiu fazer rodar bem, mas. Então, não foi assim. Claro, você faz todo um planejamento estratégico, você faz um PowerPoint bonito, você coloca um cronograma, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E no meio do caminho. Quer dizer, qual que eu acho que que a gente tem que ter? Eu acho que a gente chama de resiliência. Você tem que. Você erra rápido, corrige rápido e segue em frente. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a vivência nos traz isso. Assim, quando a gente perde isso, né, de você aprender com os seus erros e de errar, você perde muito na sua carreira. Sim. E cada erro vai se tornando uma experiência para você. Eu acho que a gente vai te dando mais bagagem, mais força para você seguir em frente. É assim, ninguém gosta de errar. E eu aprendi que a expectativa é a mãe da frustração. Então, você faz planos, faz uma expectativa, vai dar tudo certo, vai descer aqui, vai mandar por ali, né? O plano é perfeito. O plano é perfeito. Mas não acontece. Então, você fica chateado quando a coisa não acontece com... Qual que é o segredo? É você olhar para aqui e falar, deixa eu aprender, para que eu não erre mais. E seguir em frente. E tu ter também pessoas que te auxiliem, né? Porque nesse momento, parece que quanto mais tu tá passando por um desafio, um perrengue, aparecem as pessoas e vem aqui, não, vem aqui que eu vou te
te nortear e vou te dar alguma assistência. E aparecem pessoas boas no caminho, né? Não tenha dúvida disso. Eu acho que assim, ó, eu até tenho um artigo que eu escrevi, chama A Logística do Futuro Passa por Pessoas, né? Você tá no LinkedIn, depois você vai ver. Não tem vida sem pessoas, né? Então, assim, é isso que é legal. Você tem... Nem todo mundo torce pela gente, isso é uma verdade também na vida, mas você tem uma grande parte de pessoas que estão contigo. Então, assim, ó, ter um bom time, formar bons profissionais, investir neles, faz toda a diferença. Sim. Você falou uma coisa aí, né? Tudo passa por pessoas. Você contando sua história aí, dá uma sensação de que tu era o gestor paizão. É isso aí, ó. Deixa eu só... Tá bom, Ontem eu vi uma frase, eu anotei, né? Martão, eu vou anotando, tá? Então, tá bom, fica à vontade. Logística não são caixas, logística são pessoas. É isso aí, olha aí. Perfeito. Não, eu sempre, assim, ó, na minha carreira, né, eu sempre procurei ser justo. E a justiça, eu diria assim, né, é claro que cada um tem a sua, também tem isso, né, ela passa o seguinte, errou, vamos sentar, vamos conversar, vamos corrigir. Então, minha equipe da CA, por exemplo, todos que eu tinha lá, eu tinha comigo 5 pessoas diretas, 4 eu promovi da operação. Sim. Tá? Uma eu trouxe de fora. Então, é o seguinte, agora, o que era legal? A gente tinha metas, tinha resultados, porque não existe empresa sem resultado. Sim. Tudo em cima do resultado, né? Então, os processos, a estratégia, mas o que vale no final é o resultado. Agora, o que eu acho que o gestor tem que fazer, que é de extrema importância, o gestor tem que direcionar. Então, assim, eu não posso cobrar de você se eu não te dou direção. Se eu não te indico para onde a gente vai. Sim. E isso que eu vejo muito hoje, né? O cara não dá direção, ele cobra, ele vai lá, manda embora, o cara não fez o que eu queria. E às vezes assim, ó, não é o que eu quero, o que é melhor para a empresa, porque às vezes o que é melhor para mim não é bom para o todo. E se não é bom para o todo, não. Então, assim, eu aprendi a realmente a fazer isso, né? Tanto que em 2017 a gente fazia pesquisa de engajamento de toda a empresa, a logística foi o melhor engajamento que a gente teve. Foi um negócio fantástico, foi muito legal isso. Fiquei muito feliz, porque a gente fez um trabalho de desenvolvimento de pessoas. Então, assim, desenvolver pessoas é mais barato do que você ficar com o cara ruim e não investir nada nele. E tem também o lance de você investir no profissional é mais barato do que demitir e contratar outro, né? Também. Isso é que às vezes não Tempo de tem aprendizagem, jeito. Tem gente que não quer. A gente vai encontrar isso no caminho. Tem gente que não quer. Ok, perfeito, é um direito dele. Mas assim, quem quer, você precisa investir. Sim. Dentro dessa trajetória, nessa experiência toda, tu contou, em que momento, né? Você falou que vinha fazendo consultorias em paralelo, porque sempre surgem essas oportunidades. Eu acho que é muito comum de profissões você tocar um trabalho e você sempre tem aquela ideia de trabalhar por conta, de ter, né, o teu negócio. Quais são as principais diferenças aí na tua visão entre ser um gestor, responder por resultados e navegar flutuando pelas operações, vários negócios, sendo um consultor, né? Não diminui a responsabilidade, mas diminui a pressão, né? Tem um lado diferente, porque assim, a iLog, ela nasceu de um sonho de 4 amigos. Nós somos 4 amigos que nós temos em comum, todos nós trabalhamos um período na CA. Tá bom? A gente se cruzou na CA. E depois cada um seguiu um caminho. Né? Cada um foi para uma direção, uma operação, todo sempre em logística. E em 2019 a gente falou, vamos tornar esse sonho aqui realidade? Vamos fazer a coisa funcionar, vamos. E a gente nos unimos então e a gente montou essa empresa que nós temos aí, estamos tocando até hoje. Quanto tempo? 2019 até agora. 19. Praticamente 5 anos, mas assim, a gente tinha mais trabalhos paralelos, agora que a gente realmente fortaleceu, né? Fortaleceu. E a gente está aí na labuta, como diria, da consultoria. E assim, é diferente, é verdade, mas o que acontece é um misto de
porque você tem que entregar resultado, tá bom? Sim. Ninguém te contrata se você não tiver resultado, mas é um misto de você poder contribuir com uma visão de fora. Sim. Quando você vem de fora, você tem uma visão diferente. Você fala assim, às vezes você fala assim, mas isso é o óbvio. Mas não é o óbvio para quem está no meio do olho do furacão. Sim. E eu acho, na verdade, a principal vantagem, né? Porque hoje mudou um pouco o contexto, o conceito de consultoria, né? Antigamente você era muito mais voltado às grandes empresas renomadas, mas hoje o que você percebe no mercado é uma busca de um especialista em determinado tema. Exato. E não mais de uma grande empresa que vem, né? Diferentemente de uma auditoria que os caras ainda ficam muito presos às renomadas, né? Você tem o pessoal de auditoria, né, que faz a inventário, tem que ter auditoria, você tem algumas coisas assim, mas é isso mesmo, as pessoas estão buscando especialistas. Isso é que às vezes você não tem dentro de casa, mas você tem um cara que vai te ajudar a formar isso. Então, isso é muito interessante e importante, porque você traz a expertise de fora e aporta essa expertise de fora. Então, esse é um lado muito interessante e que a gente tem feito nas consultorias, que a gente tem prestado aí dos nossos clientes, e uma questão de relacionamento, você tem uma governança. Então, assim, olha, é um mundo diferente. Durante esse período aí, né, quase 5 anos, 5 anos aí de consultoria, nesse intervalo surgiu proposta de voltar para o mercado, sentar numa cadeira novamente? Surgiu algumas. Balança? Olha, na verdade é o seguinte, porque você ela tem que ser interessante. Eu diria que não eram tão interessantes, né? Chega um momento que não é só o valor financeiro ofertado, né? Mas você analisa de fato a liberdade, o conhecimento, a atuação. Perfeito. O trabalho é isso, né? A proposta financeira é importante, ok, todos nós precisamos do din-din para poder sobreviver. Mas não é só isso, né? É mais do que isso. Então, você tem que ter esse conjunto para ser interessante. Então, a gente está realmente focado hoje na consultoria e em desenvolver. Né? Eu gosto também, né? Eu dou cursos, treinamento. Eu recentemente estive no interior de São Paulo dando um treinamento. E às vezes eu também faço isso de uma forma... Um tempo atrás fui em Campinas fazer para jovens, melhores aprendizes. Me chamaram lá, Martão, para dar na verdade, assim, é mais, digamos assim... Eu faço porque eu gosto, né? Eu acho, a gente quer dar uma noção, uma norteada para esses jovens. E eu fui falar, por exemplo, né, de como se postar no trabalho, no mercado de trabalho, como é que você usa a internet a seu favor. Que eu acho que isso às vezes falta para essa juventude, né? Sim. Orientação. Pegando um gancho do que tu está falando, existem muitos jovens que vão nos assistir. Para quem está iniciando na carreira profissional, quais as dicas do Martão? Boa pergunta, hein? Sabe, Tailan, eu acho assim, né? A vida profissional, ela é complementar e anda junto com a sua vida pessoal. Então, primeiro, você tem que ter dedicação. Eu digo que hoje a gente vive uma sociedade interessante que eu chamo que é a sociedade do lazer. Todo mundo quer o lazer e não é errado. É que todo mundo quer o fruto, né? Mas não quer exatamente, a plantação. Isso. Você tem o processo do plantio. Sim. Então, assim, você tem que plantar para colher. Quem não planta, não colhe. Então, eu digo assim, o jovem, assim, primeiro, ele tem que estudar. Ele tem que aproveitar. E hoje tem uma ferramenta fantástica. No meu tempo, a gente tinha que ir na biblioteca, procurar o livro e tinha que copiar o livro. Hoje o cara dá o Google, tá lá. Então, assim, essas ferramentas são fantásticas, mas elas precisam ser bem utilizadas. Né? Por exemplo, ao jovem que está assistindo um podcast como esse, muito bacana, porque está investindo o seu tempo. Em vez de ficar stalkeando a vida dos outros, vendo um monte de vídeo de porcaria que tem por aí, tem um monte. Opa. Tem para tudo na internet. Então, assim, como é que eu pego o meu trabalho? Eu gosto, seja o que for. Então, como é que eu sou melhor? Como eu me torno melhor?
Então, olhando especialistas, conversando, participando do podcast, comentando, webinar, tem muita ferramenta boa. Então, para o João estar começando é o seguinte, olha, se dedique, tenha um tempo de dedicação, né? Tem o tempo do videogame, tem o tempo para tudo, embaixo do céu, eu diria assim. Eu acho que isso é o mais rico para você crescer. E assim, caráter. Tenha uma postura aonde for de caráter. Porque às vezes muita gente se perde no caminho. Sim. Porque... E principalmente na logística, né? Você tem muitos meios para o desvio de caráter do cidadão. Muito. O tempo todo você é testado. O tempo todo você é testado. É muito bem colocado. Então assim, tem o cara que vai te oferecer bola. Eu já tive na minha vida. Eu falo, por favor, saia daqui. Entendeu? Você tenta ser corrompido, você tem as questões de, às vezes, de não falar a verdade. Pô, cometi um erro. Se eu falar a verdade, você mandar de embora. A verdade é soberana. É mais fácil falar assim, tá aqui o erro. E a gente tinha discussão muito isso aí de caminhão. Chegava um caminhão ralado. Aí pergunta assim no pátio, quem foi? Não acho o dono. Não, gente, não ralou sozinho. Então, assim, a gente a todo tempo é tentado a fugir, ter um desvio de conduta. Sim. Então, assim, o jovem precisa entender que isso não cabe. Eu acho que de todos os setores de uma indústria, de um negócio, a logística acho que porque às vezes a gente pensa, o financeiro mexe com o dinheiro, ali é o meio de corrupção, de desvio. Não, eu acho que está na logística, é um dos setores mais possíveis de existir a corrupção, de existir o desvio, de existir essa má conduta, né, o comportamento. Claro, Já vi, né, dentro dessa trajetória, são muitas histórias que a gente vê de gente que se perdeu e uma hora chega ao fim, né? Não dura muito. Não, assim, olha, eu sempre brinco, isso é igual boleto, nunca sempre chega, não tem jeito. Mesmo que ele desvie, uma hora ele vem. Ele vem, o boleto vem. Eu brinco, rapaz, tem uma coisa que não falta, é boleto. Sim. Né? É igual radar de multa. Pode cair energia elétrica, o semáforo pisca, mas o radar tá ali funcionando. É um negócio impressionante. E na vida, brincadeiras à parte, é assim. Sim. A conta chega. Sim. A conta chega para todo mundo. Então, assim, olha, é isso que a gente precisa trabalhar, né? Nas pessoas, dar essa instrução. Cara, seja um cara correto. Mas porque assim, o mundo pensa assim, todo mundo quer ganhar dinheiro. Quer ficar rico, você quer lá. Não tem nada errado nisso. Sim. Mas é o seguinte, eu tenho que aprender a viver com aquilo que eu tenho. Né? E a gente tem um problema grave hoje na educação brasileira, que é a educação financeira. A gente não, hoje até eu acho que tem algumas escolas, mas a gente não ensina a criança desde pequena a educação financeira. Educação financeira, política. Empreendedorismo. Né? São pontos que faltam Você nasce com uma visão no ensino hoje do Brasil. Isso. Então, assim, mas o jovem também tem isso tudo disponível hoje, se ele procurar. Sim. O problema é assim, ele tem que olhar para ele e falar assim, puxa, isso aqui é importante para mim. Ele tem que procurar, óbvio que as políticas públicas precisam trazer isso. Que existe uma sensação também pro atual de que as coisas têm atalhos para ser mais fáceis, né? A internet, ela proporciona essa visão de que existem atalhos para você conseguir viver o lazer de uma maneira mais rápida, né? Um fruto, você estava comentando, um fruto ele só é colhido quando ele está maduro. O lazer sustentável na nossa vida, ele só vai vir com a maturidade. Então você tem que passar por esse processo. E a internet, ela trouxe esses atalhos que as pessoas acham, né? Porque tem uma geração e tem é muito complicado, às vezes, no meio de 10 adolescentes ali, você achar um com a cabeça madura, né? Muito bem colocado, Helder. Isso é o seguinte, olha, o atalho, cara, pode te levar mais cedo a algum lugar, mas não vai te levar ao melhor lugar. Sim. E depois pode não manter também, né? E que é outro problema.
Você vê, muitas vezes aí, você vê o digital influencer, você vê o Big Brother lá que ganha não sei quantos milhões, aí vê depois, aí o cara não tem R$ 1. É. Entendeu? Eu falei assim, cadê aquele dinheiro todo que ele ganhou? O cara não sabe administrar. A gente se referencia muito ao jogador de futebol, né? No nosso universo um dos caras que mais ganhava dinheiro, agora que entraram os influencers e tal, mas você pega o cara que fez uma carreira toda ganhando 200, 300 mil, e chega um momento ali que evaporou tudo. O cara é preso porque não pagou pensão alimentícia. Exato. Acontece. É uma ilusão que o pessoal... A internet, ela te traz... E o conhecimento, o embasamento, né, que faz com que você direcione essa construção. Uma casa se começa pelo alicerce e se levanta tijolo a tijolo. Na vida profissional não é diferente. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Então, assim, construa a sua carreira profissional, né, tijolo a tijolo. Né, ponto a ponto. Quando você procura um atalho, não vai dar certo. Lá na frente, a conta vem, a conta vai chegar. Então, eu acho que é isso que a gente precisa hoje entender. Assim, olha, a gente tem que ouvir as pessoas mais experientes. A gente tem que olhar para assim, pô, e eu, na minha vida profissional, também ouvi as pessoas mais experientes. A gente chegou até aqui hoje, graças a Deus estamos aqui, né? Mas a gente ouviu pessoas que, às vezes, como você falou, pessoas que nos procuram falaram, vem cá, deixa eu conversar com você aqui. Isso aqui, ó, não tá legal, não é bom para você. Isso não é um bom caminho. Né? E eu acho que, assim, uma das coisas que eu aprendi na minha vida, né, o bom conselho, a boa diretriz é o seguinte, a gente não pode ser somente ouvinte, a gente tem que ser praticante. Sim. Eu sempre digo isso, ouviu, pratica. Ô Martão, durante todo esse tempo, né, quando a gente começou com a ideia do canal, das entrevistas, eu sou um cara apaixonado por logística também, Tailan também, um cara apaixonado, e para nós é muito legal ouvir as histórias, né, e a gente tem trazido aqui muitas pessoas dessa velha guarda de quando a coisa nasceu, né, a gente está falando de logística no Brasil, dessa profissionalização que ainda né, tem muita coisa ainda para melhorar, mas os últimos 30, 40 anos, né? E a gente ouviu histórias aqui de pessoas que estavam ali no meio desse furacão que começou a se organizar e surgir, né? Você é mais um desses caras que tá vindo ali dos primórdios dos processos. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito relacionada a o etarismo, né? O mais 50, existe todo um trabalho, uma divulgação no mercado sobre essa questão de dar chance, né? Até parece que você está mendigando, porque parece que o mercado não te aceita pela sua idade. Você, hoje, como um consultor, né? Um cara com 57 anos, o que você pode falar ou relatar aqui pra gente sobre essa experiência de ser um cara mais 50 entrando em mercados onde você tem uma vasta bagagem, muito pesada, mas você vai pegar gestores novos, uma molecada, né? Um cara sai da faculdade de engenharia, assume como trainee ali, muita tecnologia, e aí tu vem, olha aquilo, baseado nos atalhos que a gente está falando. Como que é essa relação, se você já sofreu isso um pouco, já percebeu isso no mercado? Claro. Não, vamos. Esse é um ponto interessante, viu, Helder? Porque ela existe, tá bom? Então, assim, essa questão do etarismo, ele existe, né? Então, você tem uma visão, muitas vezes, que o mercado impõe, de que você vai ficando mais velho, você está ficando mais dinossauro. Sim, é o termo mais comum. Então, assim, é ultrapassado, você não entende, o mundo é outro, as coisas mudaram. A gente ouve muito isso. Sim. Né? E eu acho assim, existem realmente pessoas que ficam no passado. Tem. Sim. A gente vai encontrar profissionais que, cara, não evoluíram. Né? Que é uma coisa assim, que eu, particularmente, eu sou proibido por mim mesmo de ficar olhando para o passado
O passado, ele é para mim, claro, sem dúvida alguma, um alicerce. Mas eu, né, eu estava lá, quando você me viu a minha palestra, eu estava falando de tecnologia, inovação. Vou fazer agora em junho, uma palestra sobre RFID. Estava fazendo sobre tecnologia de sorters, né, e tudo mais. Por quê? Porque cara, eu quero a todo tempo continuar evoluindo. Então, assim, primeiro o profissional, ele precisa evoluir. Técnicas de liderança, como é que eu lido com as gerações novas agora. É um desafio estar para o líder. A própria linguagem, né? É outra. Então, a primeira coisa assim, tem esse lado. O segundo lado é, entre aspas, é um pré-conceito de que todo mundo é assim, não é verdade. Então, o que eu sempre falo assim, a gente tem que ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, né? Às vezes, eu vejo um jovem, assim, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Porque ele tem coisas boas para nos dizer. E a gente tem coisas boas para dizer para eles. Então, se a gente se ouvisse mais... É o compartilhamento, né? Exato. A gente seria muito melhor. Agora, claro, você vai ficando, o pessoal, mas é mais velho, às vezes não conhece o novo, e às vezes não está afim, acha que está acomodado, está com a vida ganha. Né, você ouve isso aí, mas não está com a vida ganha. Pô, não não é da vida ganha aqui não, amigo. Tem que trabalhar, entendeu? Tem que trabalhar. Assim, trabalhar porque eu preciso, mas não é porque eu gosto e eu quero. Mas eu acho que existe um outro preconceito dos profissionais, é de que achar que quando você está atuando como um consultor, tem duas vertentes, né? O cara achar que você não consegue emprego, o primeiro deles, o cara não se recoloca, tá como consultor. Exatamente. E o segundo, tem os que pensam que você, agora, de fato, ele tá ganhando dinheiro e não quer trabalhar mais como... Nenhum dos dois, tá bom? Assim, primeiro, assim, tem propostas, você pode ter propostas do mercado. O mercado ainda tem uma gama de empresas que procuram você para experiência e a vivência, assim, vivência é tudo. Sim. Assim, por isso que eu sempre digo assim, quando você não vai pro degrau, você perde uma parte da vivência e vai te fazer falta lá na frente. Então, assim, o degrau é importante para você crescer, né? Porque, assim, o jovem de hoje será o velho de amanhã. Tem jeito. A vida passa para todo mundo, né? Então, esse é um ponto. Segundo, é que você realmente, né? Às vezes, prestar consultoria te traz você aproveita a sua expertise. Sim. Então, tem oportunidade por 50 a mais? Tem, tá bom? É mais restrito, é verdade. Não dá pra gente dizer aqui. O mercado olha que um cara mais novo, né? E não significa porque você tem mais de 50, você não é um cara que vai trazer inovação, que não tem o pique, né? De mudança, que você não vai trazer a mudança. Isso é um erro. Tá cheio de gente aí, eu conheço um monte de profissionais, mais 50, né? São amigos, a gente às vezes toma café junto. Cara, são extremamente competentes, né? Tem uma gama de pessoas muito, muito boas no mercado. O mercado, eu deveria aproveitar mais eles. Martão, o nosso público está muito ligado a transportadores, operadores logísticos, embarcadores. O que a iLog pode ajudar essa turma aí que está nos assistindo? Uma ótima pergunta. Você sabe que, assim, quando a gente montou a iLog, eu falei assim, cara, qual que é o diferencial que a gente vai trazer? O que a gente quer para esse mercado? Assim, primeiro é expertise, ok. Mas aí você tem outros. Mas a gente se propõe uma coisa, né? Geralmente, quando você pensa em consultoria, você fala assim, o cara vai vir aqui, vai fazer um diagnóstico, vai fazer um PowerPoint bonito, pula na tela, voa, né? Vai me entregar. E tchau. E pessoal, tá aqui o que eu digo para você fazer. A gente não, nós não. A nossa proposta é desde a avaliação até a execução, tá? Porque assim, aprendizado meu, né, e dos meus sócios é o seguinte, as pessoas sofrem na execução. As empresas, elas penam na execução e fazer a coisa acontecer. Então, nossa proposta é a gente, junto com os nossos parceiros, nossos clientes, a gente vai para a execução, junto com eles. Não é só dizer como faz, né, o que faz.
É como e fazer junto. É isso que a gente tem feito. Isso que, assim, tem dado toda a diferença no mercado. Vamos fazer aqui. Por que você tem que fazer? Tem que fazer por causa disso? Vamos fazer como a gente faz. Porque é isso. As empresas sofrem na execução. Às vezes o cara fala, fizemos um planejamento estratégico fantástico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na hora de executar, não sabe executar ou não consegue. Pelas suas próprias limitações, a maioria das vezes. Eu já vi alguns consultores, né, que eles começam um trabalho e nessa parte da execução você vê que o cara ele acaba assumindo uma posição para garantir aquela execução. Vocês fazem isso também? De ficar um período ali fazendo a gestão do time? Nós estamos com o projeto agora, vai começar amanhã, inclusive, nós vamos fazer isso. Nós estamos aportando o nosso conhecimento, mas a gente vai ter um profissional nosso dedicado lá por um período para fazer acontecer. A gente faz muito isso. Isso é legal. Cara, isso é fantástico. É uma maneira de você garantir essa execução. Execução, exatamente. Porque depois aí, o que acontece muitas vezes? Você volta lá, o cara não fez. Cara, por que você não fez? Eu não sei fazer. Então, a gente não abandonou. Teve um aqui de Campinas, inclusive, né? A gente fez um trabalho todo de desenho de malha, novo CD, a gente ajudou na escolha do CD, dos equipamentos, fez a implantação para rodar. Que eles queriam um pet shop, né? Foram comprados por um fundo de investimento, eles tinham 30 lojas, o cara falou assim, até 2023 eu quero ter 200. Aí a gente fui lá, né? Olhei, meu outro sócio olhou e falou assim, ó, o que você tem aqui, você não chega nem a 35. Então, vamos fazer diferente. E hoje ele tem uma estrutura muito boa, que pode crescer e que vai dar esse suporte para ele. Porque é outro erro, né? Que as empresas cometem, geralmente quem é comercial, potencializa o front da loja. E não tem o back para... Exatamente, para suportar. Aí o cara faz água. Sim. Isso acontece muito. Isso acontece com transportadora, com o varejo, com a indústria. Aí o cara não consegue suportar, porque ele não estruturou. Às vezes o cara não tem o RH, não consegue contratar as melhores pessoas, não tem processo de seleção, não tem processo de retenção de talento, não tem logística. Aí o que acontece? Só vê água, só vai fazendo água. Então, assim, hoje a empresa precisa se estruturar por completo para poder competir no mercado. Ô Martão, eu te conheci fazendo palestra, né? Já contei a história no início aqui, mas vi que você já trabalhou na oficina ali na parte de caminhão, já foi professor, já escreve artigo. E a turma aí que quer contratar ou fazer uma parceria com o palestrante Martão, quais os assuntos que tu costuma abordar com essa turma aí nos eventos? Mas olha, eu vou ser sério para você, em matéria de logística eu abordo todos, e liderança, né? Porque eu já fiz palestras sobre gerenciamento de risco, sobre inovação tecnológica, sobre as questões de custos de logísticos, sobre voice picking, RFID. Rapaz, tem tanta coisa que eu já falei na minha vida sobre logística, porque assim, eu não me permito, não conhecer o que está acontecendo e não entender do que acontece. Então, sobre transporte, né? Eu já fiz várias como é a logística do futuro. Então, eu falo de vários assuntos. Esses são os principais, né, que a gente faz. Então, por exemplo, intralogística, montagem, como uma equipe de alta performance. Então, eu gosto de falar sobre isso. Sobre inventário, sobre estoques. Então, assim, tudo que é logística, eu já fiz muita palestra, já fiz muito curso, dei aula online, presencial, faculdade, dei aula em várias instituições. Eu realmente gosto de falar com logística. Eu gosto de ensinar, mas gosto de aprender. Vocês aí que estão assistindo, eu listei na contagem, eu parei no 15. Então, tem diversos temas importantes que podem, o Martão pode contribuir com a sua empresa. Mas um dos temas, e aproveitando o gancho, né, você falou de liderança, gestão de pessoas, equipe. Quando você gerenciou as equipes, quais eram as suas estratégias para engajar a equipe, para extrair o máximo do colaborador? Eu vou te contar uma coisa que, assim, quando eu assumi, né, o desafio de um líder,
é dar a visão dele para todo mundo. Esse aqui é o nosso caminho. Como é que a gente vai para cá? Todos juntos. Eu olhei para ele e falei assim, cara, se todo mundo não tiver o mesmo caminho que eu, né? E eu vou parafrasear aqui Jesus, eu falei assim, o reino sobre si dividido não subsiste. Por quê? Por um lado, isso acontece no casamento, em tudo, né? Sim. Visões diferentes causa divisão. E aí, então o que eu fiz? Eu criei uma que eu chamo de governança, tá? Com a minha equipe. Então, primeiro eu criei essa equipe, eu tinha reuniões de governança, o que está acontecendo, e eu gostava de dar contexto, eu gosto de dar contexto. Por que você está fazendo isso? Não é só porque você tem que entender por que você faz. E aí o difícil era a operação. Como é que eu faço com a operação? E aí eu criei um fórum que eu parava uma vez por mês. A operação parava todos os CDs, eu ia a São Paulo e Rio de Janeiro. A gente parava de 30 a 40 minutos para falar como é que estavam as vendas, qual que eram os desafios do futuro, como é que estava o nosso custo. Cara, assim, ó, esse, entre outras, foi fantástico. Porque a gente às vezes acha que as pessoas que estão na operação, no dia a dia, não querem saber como é que está a empresa, que não é importante para ele. É importante. As pessoas querem saber o porquê que elas fazem. E isso fez toda a diferença. Isso melhorou nosso engajamento. A gente, ouvindo a operação, criou programas. E aí a gente tinha programa, por exemplo, de multiplicadores, de cara, de pessoas que fazem, para estudar. A gente falou, vamos parceria, né? O RH, vamos parceria com as FATECs. Então, assim, isso fortaleceu. Isso fez porque quando você tem uma equipe de baixo também que tem um nível melhor, obriga que o líder seja melhor. Entendi. Você falou ali, né, dele saber o que ele faz e tem também a questão dele entender a importância do que ele faz, a ideia de conhecer para quem ele fornece, de quem ele é cliente dentro do processo. Isso traz um pouquinho da importância dele no papel e o cara começa a sentir... Exatamente. Você matou a pau dele. E é o que você falou, Delan, né? A logística não é caixa. A logística é pessoas. É pessoas. Então, assim, gente, eu trato lido com pessoas. Então, assim, fez toda a diferença. Sim. Então, a gente entender que as pessoas têm momento. Eu fazia um café com a operação uma vez por mês. Era uma mesa igual essa aqui. Eu falei assim, que né, eu tinha o gerente, mas você não vai participar, não supervisor ninguém, me manda 10 pessoas aqui, eu quero sentar com eles. Aí sentava, tinha um cafezinho, um pão de queijo, e eu falei assim, pessoal, eu aqui não tenho pauta. Sim. Dá a liberdade de expressar. Pergunta se quiser. E aí vinha as coisas, tinha um plano de RH, o outro falou assim, poxa, eu queria saber o seguinte, qual que é o futuro? Sim. E era muito bacana, porque você via que as pessoas, no começo... né, nem todos têm a percepção do que está vivendo, né? Exato. É muito louco isso. É muito louco, como diz você. Eu tive a oportunidade, acho que no último mês, antes de vir, a gente estava fazendo a mudança da loja, e eu tava com 5, 6 pessoas, e aí eu pedi para eles fazerem um mapa mental do que eles estavam vivendo dentro da loja. Um café, tinha 4 ambientes ali, eu falei assim, eu preciso que vocês desenhem um mapa mental da sua rotina, da sua atividade, como que você percebe. Cara, cada um foi uma visão totalmente diferente e é um negócio extremamente pequeno. E você tá ali dentro todos os dias e nem todos entendiam o porquê que tava, para que tava, e essa questão da importância, Isso é assim, faz toda a diferença. E aí o que acontecia? A gente fala assim, como é que tá o nosso custo? Pessoal, o custo aqui da logística, eu tinha orçado 10, gastou 11. Onde a gente gastou? Aqui, precisamos olhar isso. Aqui, avaria, olha aqui, perda, olha aqui. E isso fez com que a gente melhorasse os números. E depois, à frente, a gente atrelou isso ao PLR. E aí foi muito bacana, porque aí tinha... E teve, acho que foi 2015, 2016, a gente ganhou... cada um ganhou 3 salários na CA. Cara, foi uma alegria geral. Mas assim, você tinha que ver... As pessoas paravam, os líderes, inclusive a mim,
perguntar como é que tá. Então, assim, a gente precisa aprender a criar engajamento nas empresas. As pessoas querem saber. Agora, o que a gente geralmente faz? Quem conhece dos números? A alta liderança, a média liderança, o restante não precisa. Precisa. Todos. Absolutamente todos. Cara, o cara que empurrava carrinho lá, o operador de logística, ele sabia como é que estava o faturamento da empresa. A gente passava o número. A gente dizia assim, ó, como é que tá a logística? Ó, e pro mês que vem, ó, nós temos aqui, chegava Natal, pico, vamos ter que rodar em 3 turnos. A gente fazia todo um planejamento. Porque você dava, o que assim, ó, porque qual que é a maior dificuldade que você tem? É chegar para frente. É isso aqui que a gente dá pro cara, o muro. Cara, pra onde vai isso aqui? Você tem que comunicar, nós estamos indo para lá. Sim. Porque é isso que você falou, aí cada um tem uma visão. Sim. Ô Martão, mudando um pouco o rumo aqui, né? Eu gosto muito de voltar a essas comparações. Eu ouvi uma vez de um entrevistado, perguntei para ele sobre consultoria, né? Falei, cara, por que tu nunca pensou em atuar como consultor? O cara também dá palestras, o Michel Jasper, bem conhecido aí dentro do varejo. Sim. E ele falou, cara, consultoria, por um momento eu pensei, mas não tem escala, né? E de fato, a consultoria é um conhecimento que ele está limitado à tua expertise. Você começou o seu negócio aí com 4 amigos, né? 4 amigos ou 3 amigos? São 3 amigos. São em 4 pessoas. Isso. Imagino que são expertises que se complementam. Perfeito. Tem uma espinha dorsal ali, mas tem as variáveis. E agora tu citou aí que está começando um negócio onde você vai dedicar uma pessoa ali. Na tua visão, você já procurou no mercado profissionais que se enquadrassem nesse teu universo e deixou de ganhar dinheiro, deixou de fechar negócio por não ter braço que tem a sua visão? Qual que é a tua percepção de mercado do profissional que falta? Olha, assim, a gente não chegou nesse nível, nós somos pequenos ainda, mas eu não quero chegar nesse nível, eu quero chegar de procurar muita gente no mercado, tá? Sim. Esse é o anseio. Então, quando a gente começou, o que a gente fez? A gente falou assim, ó, a gente já sabe que hoje o profissional é uma dificuldade, tá? Então a gente fez um banco de pessoas, a gente sentou os passados, vamos pessoas que a gente pode conversar, a gente começou a tomar café, ó, isso aqui a gente tem que deixar aqui no gatilho. No gatilho, isso aqui. Então, a gente fez um trabalho preliminar, eu diria assim, de mapear o que a gente tem de potencial, né? Mas, sem dúvida alguma, né, você enfrenta isso no mercado, e em tudo, né? Eu estava falando hoje com uma pessoa, a gente fala assim, hoje falta motorista no mercado. Falta motorista. Se ninguém vai querer ser motorista. Essa é uma grande realidade. A gente bota essa pauta sempre. Isso a gente eu estava numa empresa essa semana e aí tudo motorista próprio e eu estou implantando lá um projeto. E aí eles disseram, cara, tem dias aqui que falta 5, 6 motoristas e daí nós temos que ir atrás do motorista spot. E o spot, às vezes é spot, o motorista é spot, o ajudante é spot, porque o pessoal não vem trabalhar. E para complementar, assim, qual que é a nossa próxima estratégia agora para isso? A gente vai agora trazer estagiários. A gente quer formar pessoas. Sim. Entendi. Tá? Nós vamos fazer isso agora, estagiários ou profissionais recém se formaram, para formar profissionais. Porque assim, a gente precisa formar gente. Aí tu vai sofrer o que a gente tenta ensinar aqui para as pessoas, que é ter a paciência de entender que não se aprende tudo do dia para noite. Né? Quando o cara olhar o teu currículo, olhar o currículo do Martão ali, ele vai olhar, ele vai coçar o resto do cabelo, quer dizer, o cara já tá novo, careca, né? Ele olha assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso é uma dificuldade, porque a gente vive realmente uma ansiedade extrema, né? De que eu preciso viver tudo hoje e agora. E não é assim, a vida não se constrói assim. Não se constrói assim. E é isso que a gente precisa passar. Sim. Né? E isso, assim, faz parte do que a gente quer ensinar para essa turma que nós queremos criar. Fala assim, cara, é o seguinte, ó, não vai acontecer para noite. Né? Eu já tive, mas isso não é de agora só. Uma vez eu estava entrevistando um jovem, né?
desses aí, se for na faculdade, uma faculdade de elite, uma vez, só faltou me perguntar assim, sim, mas quanto tempo para me sentar na tua cadeira? Entendeu? Aí eu falei, não, você não tá entendendo, entendeu? Como é que é? O mundo não funciona assim. Sim. Então, o que é o seguinte, a gente precisa realmente ajudar na formação das pessoas, trazer um pouco elas mais para a realidade. O mundo não é assim. Você precisa construir, tijolo a tijolo. E não é pré-moldado. Tem que fazer. Processo. É a vida. Quer a gente queira ou quer não queira. Então, eu acho que isso é uma questão. Então, assim, formar profissionais também é uma responsabilidade nossa. Legal. Você comentou ali, né, nos bastidores, na hora que a gente estava conversando, sobre a paixão que você adquiriu pelo risco também, né? O aprendizado que você teve no risco. Sim. E até mesmo as tecnologias ali que você comenta nas tuas palestras, treinamentos, etc., estão voltadas parte para o risco. Na tua visão, eu pelo menos, eu costumo dizer que risco nada mais é do que uma logística bem executada. Na tua visão, qual é a paridade dos dois, né? Da logística, de transporte e o risco envolvido? Olha, assim, eles caminham juntos. Sim. Tá? É um caminho juntos. Então é o seguinte, todo o esforço que a gente sempre fez em logística é para mitigar, não vou dizer zerar, mas quase zerar o risco. Então, quando a gente está fazendo uma análise, seja qualquer situação, a gente não pode ignorar o risco. Né? Você falou aí do cabide, e uma vez estava com um operador logístico, ele estava apresentando para mim. Outro dia eu contei, eu nem lembrava dele. Pô, Martão, eu queria falar com você, tudo bem, tudo bem? Pô, cara, eu queria agradecer você, por você para mim. Eu falei, por quê? Não, eu estava numa reunião com você lá atrás, né? E eu falei, eu não lembrava do cara. Eu falei, pô, legal, cara, desculpa, né? Não, eu falei assim, não, você falou uma frase que eu uso até hoje. Eu falei, meu, cara, eu falei assim, eu falei pro cara, assim, o cara apresentou para mim, eu olhei e falei assim, cara, vou dizer uma coisa para você, não minimize ou não subestime o cabide. Eu falei para ele, que é um risco. Sim. Porque assim, ó, faltar cabide é pior que faltar roupa. Porque na época do cabide você tem que pendurar. Se não puder pendurar, não tem como expor na loja. Então, é isso que eu quero dizer para você. Então, assim, a gente não pode subestimar o risco. A gente tem que dar o peso que ele necessita. Então, quando a gente trabalha com transporte, o cara tem que ter um rastreador, ele tem que fazer manutenção, ele tem que treinar o motorista, ele tem que cumprir principalmente o processo. Eu gosto muito dessa questão de processo, e eu tenho eu diria, eu vou dizer assim, que usa isso muito é a Anvisa, né? Nem que não tem Anvisa, assim, ó, se não está documentado, não está feito. Sim. A Anvisa tem um pouco essa ordem. Se não está documentado, não foi feito. Então, assim, a gente precisa aprender a trabalhar com o processo. E o processo minimiza o risco. Então, assim, ó, cara, logística e risco tem tudo a ver. Seja qualquer área que você atue, na segurança do trabalho, na gestão. Então, assim, a gente precisa realmente, em todo projeto, tem que ter uma mitigação de risco. Ô Martão, nesses anos de história aí, de carreira, quando fala em projetos que tu já deve ter implantado, qual que te vem à mente, assim, que tu gosta de contar, que dá orgulho de contar aí, que tu pode contribuir com a nossa turma? Tem muitos, né? Eu acho assim que falei esse do transporte, falei esse lá do CD de cabide aqui de importados. Mas eu vou trazer um outro, né? Que isso foi 2014 para 2015. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu tinha 3 sem submissão. Aonde estava você? São Paulo? 2 São Paulo, no Rio de Janeiro, da CEA. Eu tinha uma dificuldade grande que era números, que era relatórios, indicadores. E assim, era muito engraçado que cada um fazia de um jeito. Então, um era de coluna, o outro era assim, o outro era amarelinho, o outro era vermelhinho. Exatamente. Ou usava Arial 12, outro Arial 14. Um preencheu os dados com a fonte, né? E aí é o seguinte, a própria operação fazia os seus indicadores. Então, assim, quando o pau comia, pegava, o
que o líder fazia? Ele abandona o indicador e vai cuidar da operação. Aí tu chega e fala assim, cara, cadê o indicador? Aí ele larga a operação e vai pro indicador. Aquilo me incomodou bastante. A gente tinha feito toda essa mudança no transporte. Cara, eu falei assim, pô, não dá para navegar desse jeito, né? E estava surgindo ainda o conceito de torre de controle. Falei assim, cara, a gente precisa fazer. Aí a gente fez uma reunião e nasceu mais um projeto. Falei assim, ó, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não tinha verba, não tinha orçamento. Assim, a gente vai olhar a operação e vai ver que cada setor tinha um analista, tinha um auxiliar administrativo. Nós vamos tirar esse cara da operação e vamos trazer aqui para um outro espaço. Tem um espaço lá, mesa, cadeira. E a operação vai deixar de fazer isso. E nós fizemos um projeto, olhamos, fizemos toda uma mitigação de risco, não sei o que lá, e vamos embora. Tal pessoa, né? Comunicamos a operação, tudo, e aí a gente começou. Cara, aí eu lembro que depois eu subi na minha sala, sentar, falei assim, Martão, acho que eu perdi minha importância, porque falei assim, cara, você tem que cuidar de gente, você tem que entregar resultado, tira. Foi uma mudança cultural difícil, mas foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Porque da hora que a gente começou a fazer centralizar e a operação começou a entender que aquilo era informação para eles, cara, aí eu botei a minha operação na mão. A gente fazia muito tinha uma parte do Excel, que você extraía os dados, né? Tinha outra parte que a gente usava começava a usar não era o Power BI ainda, não era o Crystal Report, tinha um outro, agora não vou lembrar qual que era, um desses daí. E aí a gente treinou o pessoal, né? Levou eles para fora para treinar. Foi fantástico. Esse projeto, para mim, cara, foi fantástico, porque eu tinha a minha operação na mão. Eu chegava de manhã, eu olhava o relatório, a gente criou um SharePoint, tudo lá. Tinha o diário, tinha o semanal, tinha o quinzenal, o mensal. A gente olhava, cria governança, reunia uma vez com uma operação por semana para avaliar os números, quem está entregando, quem não está, no sentido de, pô, não precisamos melhorar. Esse projeto foi fantástico. Se eu tiver que dizer, o cara que tem que ter na mão hoje é número, é indicador. Não dá para dirigir um Boeing sem ter os instrumentos ali na mão. Não, você tomba, você cai ele, você derruba ele. Eu diria que isso foi muito, muito legal mesmo. Eu tive você falando isso aí, eu entendo a importância, porque no período que eu fiquei no Mercado Livre, existiu, né, um sistema próprio ali para as operações, legal, mas dentro de cada CD você não tinha formas de extrair, e eu até fui criticado um período por isso, que era o senhor Forms. O senhor Forms, a galera olhava, já vai vir um Forms, que é o formulário novo, né? Mas eu estava em casa e eu comecei a criar essas orientações de cada setor. Eu precisava ter visão, né, do que estava acontecendo. E aí isso tudo concentrava, tinha um dashboard para cada área ali de acompanhamento e de fato faz a diferença. Então quando você fala, eu tinha a operação na mão, eu consigo compreender o que você está dizendo, porque às vezes o fato de você ter um time trabalhando para ti, e você é o gestor e não está presente e não tem como acompanhar, é o que a gente comercializa hoje, né? Você vender um sistema online que te mostre os dados ali e na palma da mão. Perfeito. O Ravex hoje faz isso, cara. Isso é fantástico para quem é gestor de frota. Lá nos vídeos do passado, a gente não tinha isso, né? E depois, quando surgiu os rastreadores, eles tinham só uma missão, que era gerenciamento de risco. E depois do caminho, eles migraram para gerenciamento de logística. Sim. Isso é uma evolução que a gente precisa e as empresas precisam ter. Então, é isso que você falou. Porque, assim, e o que aconteceu mais das vezes, você era atropelado porque você só ia saber que não deu certo quando já não tinha dado certo. Sim. A Inês é morta. Depois que o leite derramado, Exato, não adianta chorar. Não adianta chorar. Quem que é morta? Inês é morta. Tem um... Qual que é o Eu não sei por quê. Sabe que agora que você falou? Agora eu não sei por quê. Mas sempre dizem isso, ó. Inês é morta. Temos que descobrir por quê, né? Isso aí. Agora que você perguntou, eu falei, rapaz, por que deve ter alguma história por trás disso, né? E a gente falando dessa questão de tecnologia e da idade da logística também, da idade dessa profissionalização, você deve visitar muita empresa que você olha, você pensa assim, como esse cara tá ganhando dinheiro.
Rapaz, isso é o que mais acontece. E aí, a gente tem alguns casos aqui que o cara vem e aí ele tá descobrindo a ferramenta, coisa que o cara tem empresa usando há 10, 12 anos, o cara tá descobrindo agora. E aí você se pergunta como que ele fazia, como que ele ganha dinheiro. Como que é essa tua visão quando tu chega e encontra... Aí tem... Quando alguém te chama de dinossauro, tu chega em algumas empresas e o cara tá na máquina de escrever ainda. Rapaz, e existe, isso é verdade. Mas Existe muito. É o que mais existe. Tô sendo muito sério para você. A gente olha e fala, não, porque... E assim, ó... E às vezes nem é sempre... Não é empresas pequenas. Empresas grandes. Empresas grandes e médias. Que você vê alguns processos e fala assim... Cara, como é que o cara ganha dinheiro com isso aqui? Ele, na verdade, assim, ó... Ele poderia ganhar muito mais. Sim. Né? Que é uma dificuldade que a gente encontra na consultoria. Que é o cara reconhecer o teu valor e pagar a sua hora de trabalho. Falar assim, pô, esse cara vai me trazer resultado e o custo-benefício. Que é a dificuldade da consultoria, porque o cara sempre acha que isso é caro. Ah, mas é muito caro. E não é isso. Se você faz conta e coloca por lá, você vai ver, porque é isso. A gente conta cada situação e fala assim, cara, dá para melhorar muito. Quando a gente brinca na logística, o mato é alto. Né? O mato é alto. Então, assim, isso acontece muito. A gente vê muita gente ainda que cresceu, mas não estruturou. Sim. E assim, ganha dinheiro porque ganha dinheiro, mas... Podia ganhar mais. Muito mais. Ô, Martão, nós estamos já aí 1h30 de conversa. Olha aí, já veio cara. Olha, nem passou, nem eu nossas bailarinas já passaram. Mas é que quando a conversa é boa, ela passa rápido, né? É verdade. Agora que você falou que eu olhei aqui, realmente. E vai rápido, né? Mas assim, uma das perguntas que a gente costuma fazer para os nossos convidados é um pouco assim, as referências, né? Você como uma pessoa aí que já trilhou um caminho bacana na parte da logística, automaticamente passaram pessoas que te ajudaram a chegar até onde nós estamos no dia de hoje. Se fosse para você listar, ou referenciar, ou lembrar de algumas pessoas aí, até para que elas assistam depois e talvez venham contribuir com a mesma experiência que tu está nos trazendo hoje, quem foram as referências do Martão? Rapaz, são muitas, hein? Mas assim, eu vou lembrar de algumas aqui, né? Que são pessoas assim, eu vou citar aqui pessoas que trabalharam comigo, né? Foram até pares meus e pessoas também que foram até líderes meus, né? Ou mesmo referência no mercado. Então, assim, ó, eu tenho... Ele tava até na Peugeot Citroën, mas ele não tá mais lá. Não sei, no Carlos Eduardo, um cara fantástico. Trabalhei com ele. Tadeu, inquestionável, né? Foi meu chefe na CA durante muito tempo. Depois ele se aposentou em 2010, e aí, né? É por isso que você viu aí, né? Ele hoje tá muito bem, e é um cara assim, ó, fantástico, né? Que trabalhou comigo. Eu tenho o Vicente, que hoje mora em Portugal, tá? Uma pessoa fantástica. E são pessoas que, assim, né? Porque, assim, a gente tem que cercar de pessoas que te estendem a mão. Cara, que te ajuda, que você olha para falar assim, pô, esse cara aqui é uma referência, né? É um cara que eu olho e falo assim, cara bacana. Tive também aí, né? O Nassif foi meu chefe, uma pessoa gente boníssima e um profissional muito competente. Cara, eu poderia passar a noite, mais 1h30 falando de pessoas, mas eu vou citar só algumas aqui. Mas assim, o que é importante, né? Que as pessoas procurem profissionais que realmente queiram te passar conhecimento, né? Te empurrar para frente. Exato, né? É isso. Pessoas que te empurrem para frente, pessoas que não retenham. A gente vai encontrar no caminho gente que o cara não quer te ensinar. Eu também do outro lado que eu tive outros chefes que, cara, que quer ter medo. Tem medo. Tem chefe que a gente chama que o cara tem medo de você. E não é isso, né? Compartilhar, né? Tem aí o professor Paulo Betaglia, a gente estava conversando, gente de primeiro mundo. Aquele transmite conhecimento, né? E o legal, eu entrevistei ele na outra versão, quando a gente iniciou, né? Que era só eu e era web, era uma reunião no Zoom ali.
o cara tá todo dia. Todo dia. E aí um dia ele conversou comigo, ele falou assim, ó, tô fazendo uma limpeza no meu LinkedIn, porque não adianta tu ter muito seguidor, não adianta tu ter muito cara que compartilha se o cara nunca se manifesta naquilo que você tá fazendo, nunca interage. E aí ele falou assim, ele tem uma rotina de todo ano ele manda um feliz aniversário pro cara no LinkedIn. Se o cara não responde, ele já exclui. E aí, ele é um cara que transmite... Ele tem muitas horas de... Eu comentei com ele que ele também foi uma das inspirações ali para mim criar o canal, né? Porque eu via o Prosa com Bertaglia. Quando eu comecei, o cara já tava com mais de 500 conversas. Caramba. Ele faz, acho que quase todo dia, né? Faz semanal. Não, ele faz semanal. E aí é fantástico. É muito profissional, o cara conhece muito. É fantástico. Eu fiz com ele recentemente ele me convidou para terça-feira, né, agora dia 28 fazer, mas eu falei, não dá, cara. Não consigo, mas é muito legal. Então, assim, ele é um cara fantástico que a gente olha como referência. Então, tem muitas pessoas. O David Roberto, grande amigo também do painel logístico. Cara, eu tenho muita gente, assim, que é até injusto, porque... Cara, às vezes a gente não lembra. Agora esquece de falar de alguém, eu lembrar. Quanto maior a bagagem, maior as referências. Exatamente. Então, muitas pessoas, professores que eu tive, cara, mesmo na faculdade, no Senai que eu estudei, cara, pessoas do mercado que podiam estender a mão. Assim, ó, tem muita gente boa. Então, assim, primeira coisa, procura gente boa, gente que quer compartilhar, gente que quer realmente o teu bem. Eu acho que você tem que olhar para essas pessoas e falar assim, esse cara, eu vou investir um tempo para ouvir ele. Ouça, né? E aí, depois de ouvir, se torna um praticante. Sempre. Porque senão também não adianta nada, só ficar ouvindo. Não, eu tenho que ter algumas atitudes. A vida é feita de escolhas. A gente precisa escolher o melhor. Sim. Ali no meio da conversa tu falou, né, sobre legado. A gente tem também essa questão ali no nosso roteiro, né? Qual o legado que o Martão imagina que deixou durante toda essa bagagem e como que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que conviveram contigo, passaram pela tua jornada? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu tenho tentado realmente deixar um legado de transformação de vida. Eu acredito muito que não que a gente transforme a vida das pessoas, mas a gente contribua para a transformação de vida. Para que as pessoas olhem bons exemplos. A gente, infelizmente, vive tempos difíceis, eu diria. Assim, de pessoas que falam assim, não é possível que isso está acontecendo. Você vê cada coisa e fala assim, não. Né? A gente tem que se opor a isso. Eu tenho uma máxima que eu digo assim, né? Para o mal vencer, basta o bem se calar. E, então, a gente tem que trazer e fazer, como o programa de vocês aqui, trazer conteúdo. Sim. Sabe? Mostrar para as pessoas que tem muita gente fazendo coisa boa, que dá para viver corretamente, que dá para ser referência, que dá para crescer nesse mundo sem atropelar ninguém. Então, eu realmente, assim, esse é o legado, quer dizer, de poder compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi com as pessoas. Eu acho que isso é que eu quero deixar de legado, né? E, assim, cara, não viver para mim mesmo. Porque viver para mim mesmo é egoísmo. Sim. Entendeu? Só viver para mim é egoísmo. Então, assim, aprendi muito, fiz tudo isso aqui, cara, vivi para mim. Né? E aí, na verdade, assim, ó, o que você vai saber mesmo se você for um cara bom ou não é no dia do seu velório. Como você não vai estar lá para ver, você nunca vai saber se você for um cara bom ou não. Mas o que acontece é o seguinte, aí fala assim, pô, aquele cara bacana. As pessoas vão lembrar de você pelo aquilo que você construiu. Então, assim, e a construção não é aqui o que você deixa de bens materiais, é que você deixa de legado, de informação. Então, esse para mim é o que me move, né? E aí tem as questões sociais que a gente tem que pensar, né? Ajudar as pessoas. Tem a questão que eu acho muito válida do SG, sustentabilidade, a gente até não falou muito sobre esse tema, mas que são importantes. Né? E aí não é fazer propaganda disso. É fazer. Executar, né? Exato, é fazer. Ô Martão, eu anotei aqui, pro mal vencer, basta o bem se calar. E não viver para mim mesmo. Muito isso bom, aí. gostei da frase.
E de antemão, chegamos a partes finais, né? Foi uma bela conversa. Eu falo de coração, gostei muito da Grata conversa. surpresa. Fiquei muito feliz de você ter aceitado. Espero que nós possamos trazer daqui a pouco pessoas e fazer uma entrevista dupla, uma rodada dupla. Muito O legal. Bertaglia que faz É isso, né? Mas A gente fala vamos lançar o desafio aí pro Bertaglia, né? Vamos. Martão e Bertaglia, de frente a frente. Vamos marcar com o Vamos marcar, Bertaglia. eu acho que- Grande amigo, a gente acho que seria muito legal, porque, cara, o Bertaglia tem história. Vamos experiência dele tá também, lançado o desafio aí, Martão. Ajuda nós aí, vamos trazer aqui. Vamos Nosso botar aqui colega aí. mais uma cadeira Trazer aqui. a velha guarda da logística. Isso, seria ótimo, viu? Você é muito legal mesmo. Uma Mas pessoa de fantástica. antemão, em nome do nosso podcast, meu e do Elder, agradecer a tua presença, a ilustre presença. Ficamos muito felizes. Trouxe muito conteúdo, muita história bacana. Eu acho que o pessoal que ficou até, o Elder costuma dizer assim, você que ficou até esse momento, porque vai chegando no final, né? Vai sair. Mas com certeza agregou muito na experiência, né? Então, de coração, muito obrigado e sucesso, saúde, que a iLog floresça e siga ensinando muita gente aí no mercado. Obrigado, viu? Eu também queria aí, Tailan e Helder, agradecer a vocês. Foi uma conversa muito boa. Você falou do tempo, eu nem tinha visto. Quando a conversa flui, quando a gente está com gente boa, cara, isso acontece. Isso é muito legal mesmo. Então, eu mais uma vez agradeço aqui. Para mim é muito importante. Querendo conversar outras vezes, estou à disposição. Para mim, realmente é um momento que a gente pode compartilhar. Sim. Isso para mim faz toda a diferença, né? Não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário, eu gosto. Gosto mesmo, eu acho que é um negócio que eu faço de coração, porque isso vai ficar aí para a eternidade. Sim, Então, exatamente. Entendeu? Ecoar pela eternidade da internet. Exatamente. Entendeu? Então é isso, né? Obrigado mesmo. Vocês, eu desejo sucesso ao Fora da Caixa, ao podcast Fora da Caixa. E que bom que vocês tomaram essa iniciativa. É muito legal mesmo e para mim uma alegria estar aqui mesmo. De coração, agradeço mesmo. Para mim foi uma grata surpresa também. A gente costuma dizer que a gente ainda não existe remuneração financeira. O nosso esforço ele é muito grande, porque a gente trabalha o dia todo, vem lá de Santa Catarina para cá, passa uma semana aqui, trabalha durante o dia, grava nas noites, porque as agendas, você cumprir a agenda com cara de logística não é fácil, né? Mas a gente tem ganhado muito no volume de pessoas com experiência que a gente tem conhecido. Porque no início, tudo começou com uma lista de pessoas que eram do universo, que eu conhecia, né? Do meu universo de convivência. Esses caras foram aceitando, eu falei, não, dá para fazer. Porque você tem que criar algo também que tenha sustentação. Não adianta eu criar uma temporada de um ano ali, faz uma coisa e no outro ano eu não consigo dar sequência, né? Mas histórias de vida é o que mais tem, não vai faltar personagem. E no meio disso, a gente trouxe várias pessoas que a gente não conhecia. Legal. Pessoas que nos encontraram, pessoas que o outro indicava, e aí é isso que vai alimentando essa engrenagem, né? Então, a gente tem essa grata surpresa de conhecer pessoas bacanas, com bagagens bacanas e que contribuem bastante. Então, agradeço aí a tua participação, presença. E obrigado mesmo. Isso é muito legal, cara. Essa conexão, network é fantástico. Fantástico, é muito legal mesmo. Obrigado mesmo para vocês aí. Sucesso, e eu tenho certeza que logo vão estar nas mais altas mídias sociais aí, entendeu? Vamos ficar famosos. Entendeu? Quem não ficou até o final vai perder essa, porque assim, a minha esposa, ela pegava muito no meu pé por ficar guardando tranqueira, né? Eu tinha uma bolsinha que guardava tudo que você imagina ali de peça, resto de coisa. Ela falava, o que é isso? Eu falei assim, minha bolsinha parecia a faca do Rambo, né? Tem de tudo nela. Porque uma hora você sempre vai usar. Eu acho que o networking, né? A ideia de você conhecer pessoas, profissionais e vai... Eu tenho o costume de... As pessoas que eu conheço, cada salvo ali com o nome, a cidade do cara e a profissão. Em algum momento eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e procuro por alguma profissão. Na minha lista tem alguém que faz alguma coisa. Então você nunca sabe quando você vai usar a especialidade de alguém da tua área, você poder indicar, poder
consultar, né? Isso é muito legal. E eu aprendi isso, né? Eu digo para os meus sócios assim, gente, a vida é uma semeadura. A gente jamais pode parar de semear. Porque eu nunca sei qual é a semente que vai germinar. Sim. Eu acho, porque você vê o agricultor, ele sai semeando várias sementes. E no meio da lavoura tem falhas. Isso. E aí daqui a pouco uma nasce. Então, assim, na vida é semeadura. Sim. Na vida a gente tem que semear o tempo todo. Nunca a gente pode deixar de semear. Show. Essa é a vida. É isso aí. Muito Legal. obrigado pela Obrigado a presença. vocês aí, viu? Um abraço aí. Você Foi que muito ficou bom. até esse Final. fim de entrevista. Espero aí que tenha gostado, aprendido e te aguardamos no próximo episódio do Logística Fora da Caixa. Valeu! Até mais. Valeu. Tchau, tchau.